Gente, olha só. O que apareceu aqui? O que apareceu aqui? Bom, a segunda parte do 5º programa, Foco Crítico, convidada Morim Bizilhar, uma das mestras da fotografia brasileira, uma pessoa super influente e que tem um trabalho que, na verdade, eu acho que ainda vai ser compreendido não só do ponto de vista só fotográfico, mas na produção, na cenografia, na questão da editoração dos livros. Eu vou dar uma pequena... Vou ler alguma coisa que eu anotei, só no sentido de currículo, mas aí vocês... Ela é uma fotógrafa hoje que está no Instituto Moreira Salles, então vocês têm muita informação lá. Então aqui, olha, Morim Bizilhar, inglesa de nascimento, brasileira por adoção. Estudou pintura e desenho em Paris e posteriormente em Nova York. Jornalista, fotógrafa, antropóloga de fato e de direito, tradutora, cineasta e videomaker, bolsista da Fundação Guggenheim, entre outros. Tem cerca de 20 livros e participou de mais de 100 exposições. 2 salas especiais de Bienal. Viajou o Brasil e o mundo. Coordenou e curou o pavilhão da criatividade do Memorial da América Latina por mais de uma década. Boa noite, Morim. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tá bom? Deu para entender como é que vai ser o negócio? Eu acho que isso. Antropólogo eu não sou. Não é, mas é. Falei. O seu trabalho é de fundo, é de primário, de base, de pesquisa, trabalhou com os irmãos Vilas Boas. Eu, quando estava conversando com o Guilherme, que eu queria trazer a Morim, e uma das coisas que me influenciam na minha vida tem a ver com um momento histórico da minha vida que coincide com o Turista Aprendiz de 85 da Bienal. Porque eu tinha saído da faculdade, estava começando a trabalhar, estava grávido e tinha desistido para começar a fotografia, mas eu ainda não estava certo. E eu vi a sua exposição na Bienal. E a fotografia naquela exposição, ela era muito mais do que eu nunca tinha visto, do muito pouco, diga-se de passagem, que eu tinha visto. E aquela instalação, aquela cenografia, ela só passou a ser usual, aquele tamanho das ampliações, quase 20 anos depois. Quer dizer, então eu decidi, junto com o Guilherme, que a gente ia falar dos 2 projetos dela, da Bienal de 75, que eu tenho o catálogo aqui, né, que é o Terra Xingu, é isso que chama? Xingu Terra, e o Turista Aprendiz, que eu consegui hoje o catálogo. E por quê? Porque eu acho que esses 2 projetos introduzem a fotografia num universo com uma dimensão e uma importância que eu acho que não era exatamente do momento histórico. Ela só foi ser valorizada daquela maneira lá nos anos da maneira como estava na Bienal, nessa exposição, nos anos 90. E é muito louco, quer dizer, como é que a gente quer saber como é que, fora que tem a questão do artesanato no Xingu Terra de 75, que também eu acho que é uma das primeiras vezes que que foi colocado a questão do artesanato. Já tinha colocado lá com o Picasso, com a arte africana, mas acho que era uma coisa que não era uma exposição, era mais voltada à antropologia, vocês colocaram num contexto de arte. Então eu acho que ali, eu queria saber de onde vieram os projetos, como é que você decidiu aquela curadoria, com quem você fez. Eu queria que você falasse um pouco, a gente pode falar de um só, pode falar dos 2. Eu queria que você comentasse isso. Eu vou primeiro falar em plural. Tá. Porque a exposição tem que ser muito bem acompanhada, faz parte, é uma equipe. Né? Esse é o grande segredo, é ter uma equipe muito boa com quem você se dá, criando junto, e foi assim. A ideia de Xingu Terra eu acho que foi Orlando que teve essa ideia. E como foi? Aí
num espaço enorme, veio Aitana do Xingu para construir uma parte de uma oca, se não me engano 5 metros de alto, seguindo o projeto do Fernando Leão e Antônio Marcos Silva. Então é incrível assim, porque ele veio do Xingu trazendo já material, mas como você edificar se não é terra, é concreto? Mas ele achou fazendo assim uma espécie de círculo para manter toda a estrutura enorme. E depois eu fiz umas fotos muito grandes com uma emulsão aqua. Parecia cinema parado, não? Era translúcido? Era como se fosse, era um, como é que chama? Positivo, translúcido, de caixa de luz. Não, ele simplesmente não tinha caixa. Foram enormes pedaços, 3 de 1 metro, com uma luz atrás, aberto. Então projetava também. Isso parecia cinema parado, curioso. E o que você chama de artesanato foi cultura material, digamos. Isso. Algumas peças muito boas da coleção do Orlando. E essas peças foram fotografadas. Isso é uma capa de 1975, essa é a capa de 1975. O texto está atrás, tá? Essa é a capa, não tem nada. E algumas peças que a gente está falando. Hoje são, as pessoas até conhecem um peças, pouco mais. eu vou te mostrar isso, aqui, você por faz. exemplo. Ótimo. Claude Coubruzzi, peças. Vai um pouco mais para lá. Peças extraordinárias, muito bem fotografadas. Peças. Esse é bonito. Tá bom ali? Sim, e o interessante é certos fatos, por exemplo, essa vinda do Aitana que construiu essa parte da oca. Nós tínhamos também um filme Uca Uca, a cerimônia Uca Uca, montado pelo Marcelo Tassano. Tudo bem. Em 8 milímetros. 16. Então um dia, eu achei interessante contar, um dia esse filme estava rodando, e de repente eu vejo que a fita sai do carretel e está tudo no chão. Bom, aí fiquei em pânico porque eu não tenho essas disponibilidades, não sei muito da técnica. Fui correndo para encontrar uma pessoa para pôr de novo no carretel. Cheguei depois de uns 20 minutos, não tinha achado ninguém e estava rodando. Voltou de novo lá para dentro? Perfeito. Não, voltou não, foi colocado pelo Aitana. Então eu falei, mas Aitana, como que foi isso? Não fui eu. Mas como? Não, olhando, né? Então achei muito interessante essa perspicácia, o olhar e ver e saber fazer, não? Então ele fez parte dessa equipe muito importante. E a exposição foi também interessante quando você está na Bienal, os presidentes acabaram sendo importantes também. Foi na época em que Oscar Landmann era presidente e o Zé Mendley, ministro secretário da Cultura. Então era todo, eu acho que é um pouco como um colar, as peças se unem, não? Porque na segunda Bienal, começando pelas pessoas, era o Roberto Mulaer e Sheila Nerna, também pessoas extraordinárias. E esta se chama assim, Turista Aprendiz. Então foi assim. Eu pensei assim, de repente estava em casa, eu não sei quem me pôs nas mãos o Turista Aprendiz de Mário de Andrade. Um diário de bordo
de uma viagem que ele fez em 1927. Eu não sabia nem quem ele era, não sabia de nada. Abri o livro, comecei a ler o diário e pensei assim, bom, seria interessante poder fazer uma exposição, Mário, como brasileiridade, aquele... Então, mas de repente vi o dia, agora não me lembro qual foi, mas eu sei que foi o dia da morte dele. Então fui na Bienal e apresentei o projeto. Você apresentou na Bienal no dia do aniversário da morte dele? Eu não tinha descoberto o livro, no dia. não sabia nada. Aí fui lá e estava com essas varetinhas na mão. Você sabe as varetinhas dos anos 70, 80? Aí a Sheila diz assim, ele veio morrer com a sua vareta na mão. E apresentei o projeto, aí o Molar falou, mas você faz, você produz? Falei sim, então ele diz, faça então. Então, esse eu menciono também porque é importante ter liberdade. Uma liberdade das pessoas, uma liberdade e um compreender entre as pessoas, não? Então a Bienal é maravilhosa porque não demorou muitos meses, mas tem uma amplidão de gente enorme vindo, não? E nessa exposição do Mário, a gente apresentava muitos dos lugares, das culturas, por exemplo, o Nordeste, Amazonas. Esse é do livro original do Mário. É, do Mário. Esse é o livro, um dos barcos que ele viajou. E chegamos, como, deixa ver o negócio, o título completo. Peraí. Viagem pelo Amazonas até o Peru, pela Madeira, até a Bolívia. Dá a volta e desce ainda. Então nós tivemos uma coleção fantástica de máscaras, por exemplo, 130 máscaras de Peter McFerrin que vieram também. Então foi sobretudo um festejo à criatividade popular deste país, assim. Que justamente foi um tema do... As máscaras são essas? As máscaras são essas. Não, aqui teria que mostrar todas as fotos do catálogo, vai ficar difícil. Quer dizer, essa questão da cultura popular é interessante porque ela não estava ainda num grande... uma valorização, né? A coisa estava mais ou menos, né? Não, estava porque ali na Bali já teve uma maravilhosa exposição, uma do homem, não? Brasileira. A Gisela Magalhães talvez também fez coisa maravilhosa. Talvez a gente já... Foi um pouco uma continuidade, porque a gente tinha uma galeria chamada O Bode, lembra? Isso que eu queria falar. Então, é só uma pergunta primeiro. Da onde veio o nome? Porque a gente nasceu com esse nome, quer dizer, o bode já estava lá. O bode já estava lá. Então, eu outro dia, quando eu fui pensar sobre, no fim de semana, conversando com o Guilherme na sexta, no sábado, uma coisa que me veio pela cabeça, eu notei o bode. Eu falei, como é que alguém bota o nome de uma loja de artesanato de O Bode? Eu preciso saber, porque agora virou uma questão de honra, porque eu falei, gente, não é possível, da onde veio isso? Primeiro era Bode Rei, o Bode Rei. Bom, não, a loja chamava O Bode, mas começou assim, uma grande loja da França chama Galerie Lafayette. Uma vez por ano eles homenagearam um país através de suas artes populares. E nós, o Jacques e o Antônio Marcos, a gente fez a parte brasileira, o ano Brasil. Que ano foi isso, mãe? Que teve em 2005 foi de novo. 1972 que abriu o Bode. E foi a galeria em 1971. Mas foi assim, a gente foi a primeira viagem, Marcos e eu, para ver
foi assim uma aventura, porque, como você falou, pouca gente tinha ido atrás, não? Então era tudo fresco, era tudo assim pristino, não? Mas eu via assim, essa seca, essa força. E o bonde, eu de repente falei, a gente poderia, né, Marcos, abrir talvez uma galeria. Aí pensei, mas e se a gente chamasse bonde, porque tinha esses bonde reis, a sobrevivência e a força com nada, não? Então, bem assim, é um bicho que resiste. Come pedra, pô. O Come bicho não tá nem pedra, aí, mas come pedra, mas tem uma certa liberdade, não? Não, completamente. Os caras sobem em árvore. Eu já vi 2, 3 bodes em cima de uma árvore, bicho. Eu falei, não é então a possível, gente com casco, chamou quer dizer, não é possível. O bonde, e esse bonde durou 20 anos, não? E foi interessante, na Bela Central. Então, essa proximidade também, você vê as coisas, como eu digo, as pérolas que se usam nessa proximidade. Nós fomos convidados por Darcy Ribeiro, através dessa loja, para montar o pavilhão da criatividade da Fundação Memorial da América Isso, que Latina. a gente vai falar no próximo bloco. Agora, o que eu acho às vezes interessante, olhando para o passado, como as coisas eles se emendam. Sim, é uma corrente. É uma corrente. É uma corrente. E quando você entra na correnteza, geralmente as coisas não vão tão mal. Geralmente você capta uma certa navega, capta uma certa essência das coisas. Não? O Guilherme tinha aquelas perguntas a respeito, porque uma série de questões que surgiu quando eu falei que as exposições eram grandes, não sei o que, ele perguntou. Naquela época, quer dizer, você... 72 Sim, não, 75 e 85. Em 75, você fez essas 3 peças que você falou é uma emulsão da Agfa. Não, acho que de 85 já é outra, né? Não, do 75. 75, não, era extraordinário. Eu tinha uma E pessoa... aonde você fez isso? André Terno. André Terno era um húngaro. E tinha, na Bela Cinta, do outro lado da minha casa, trabalhava com Zé Pinto. E sabe, essas precariedades maravilhosas. Sim. Eu sempre gosto das precariedades maravilhosas. Tem três amantes de precariedade hoje aqui na tela, vocês estão vendo 3. Muito precário, eu sinto bem. Inclusive, quando me fala Heidegger, eu digo precisa ser um pouco lower. Mas o André Terna é maravilhoso, um produto Agfa, mas não era negativo, era positivo. Mas você comprou no Brasil, mandou importar, era um produto que tinha aqui? Se achava, naquela época se achava. Que incrível isso. Incrível. É maravilhoso. Então a gente fazia assim, 3 peças, sem emenda. As peças eram assim como se fosse um tubo, e as 3 peças, não? E Penduradas daí soltas. a parede atrás era iluminada? Não, Não, era tinha soltas umas no meio luzes. e tinha umas luzes. Tinha umas luzes. Era tudo escuro, Entendi. cara. Era uma cenografia de teatro, que você andava por dentro da exposição Isso. com as fotos Desculpa, penduradas. porque eu nasci em 75, Então, Obrigada, eu não obrigada, estava lá. obrigada. Não, e a exposição... Mas peraí que eu tenho mais uma pergunta. Isso, a de 85, que você lembra como é que foi a de 85? Porque a de 85 era enorme, eu nunca tinha visto um negócio Não, daquele. os dois eram o mesmo tamanho. Era uma coisa, eu achei que de 85 era maior. Era Não, só... Acho que era 35 milímetros que você ampliou daquele tamanho. Você nunca fez com rolê? Comecei com rolê. Eu acho que você tem uma foto de um menino negro, né? Isso. É 6x6. Tá. Comecei com isso, não? Uma pergunta. No bode, enfim, quando ele falou de artesanato, você chamou de cultura material. Não, o índio eu falei de Não, cultura tudo material. mas, enfim, a gente está falando de objetos que são feitos com a mão. Isso. Essa atividade manual, onde ela está no seu trabalho? A edição do seu... Oh!
Essa é uma boa. Calma. Vai ter tempo extra só para responder essa Só para pergunta. responder essa pergunta, vou guardar isso aqui. Posso responder? Não, mas espera aí. Ah, Quando você vai editar um livro, quer dizer, É. você espalha as fotos na mesa, a parte. Como é que é o processo Isso a gente vai manual do falar também trabalho? dos livros também. Essa é só para Só para amarrar esse bloco. eu faço tudo quando posso, na unha. Na unha. Então eu acho muito difícil. Naturalmente você pode esboçar na tela, mas ele te trai. Então eu esboço na tela com as pessoas com quem trabalho, Marcos Albertin, companheiro que comigo as exposições, os livros, e a Ruth Klotzel, são duas pessoas com quem eu trabalho. Mas eu faço na unha. Uma coisa assim mais física. Faz o boneco, cenografia, faz É. o boneco, como é que chamaria? Uma maquete, Uma uma exposição. Tudo, faz tudo. Não, naturalmente hoje em dia a gente não elimina O computador. o computador. Quer dizer, muito importante, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado de não ser traída. Uma vez eu estraguei um livro, porque pensava que era maior, que era menor, enfim. Então eu acho que as duas coisas. É bom, depois de fazer na máquina, se você tem assim o polegar bastante assim, né? Você fazer, como se diz, na unha, não? Pronto. 4, 5 minutos de intervalo. 5 minutos de intervalo, a gente está de volta já já. Enquanto isso, vocês ficam com o Ricardo Brito. Então, terceira parte da Foco Crítico 5, 28 de nossa setembro. convidada Morini. Vamos mostrar um pouco, Morini, esses trabalhos seus. Esse é o seu primeiro livro, que foi feito no Brunner, Aí um suíço. que era um suíço que ninguém conhece, né? Era um pioneiro, viu? Na verdade, as pessoas, antes da Ipsis teve o Burt, e antes do Burt teve o Brunner, né? Ah, sim, ele é uma pessoa... Ele fez a escala tropical. com amarela, porque ele dizia que a cor aqui era diferente, então ele fez uma escala brasileira. Né? Mas é um livro precário, mas eu acho que tem uma certa sigileza aqui. A João Guimarães Rosa. E tem aqui essa, por exemplo, a foto do Manuzão, que nós visitamos, eu e o cineasta Fábio Knoll, nós visitamos o lugar onde ele nasceu, as famílias dele, a família. E eu estou trabalhando em um vídeo muito, não? Voltando um pouco a lugares 50 anos depois, não? Então, esse é o Brunner. Outro pioneiro, o Regastein. Regastei, sim. Regastein nada, não. Essa, por exemplo, essa é louvável, porque veja bem, cada uma dessas são 20. É um catálogo, é um livro com 20 pranchas, 60 por 40 centímetros, mais ou menos. E o fato de ser cada um numa prancha fez com que cada um pudesse ser analisado e impresso com as cores necessárias. Por exemplo, para obter isso, me lembro, eram 4 cores, mais um salmão e mais um preto, e às vezes mais um salmão. Até então, isso até hoje, eu acho admirável como... Não, eu acho que isso devia ser relançado, você não acha? Porque ele não resistiu bem ao tempo. Esse aqui é meu, que tem uma sorte que nunca foi aberto, devia estar num lugar bem acondicionado, mas é raro uma peça com essa qualidade hoje em dia, né? Eu acho. Ele deveria ser reimpresso, Morim. Isso do pioneirismo é interessante, não é? Mas isso que eu queria falar um pouco, quer dizer, as suas influências, no sentido de que, da onde que você trouxe essas informações? Porque isso tudo era muito, mais que pioneiro, uma coisa que está acontecendo 20 anos antes, quer dizer, não está nem ninguém vendo, Morim. Não, eu acho que são quem... Esse é mais um livro,
mais um livro. Ah, esse que vai falar porque você traduziu, ele é louco. Ah, não, essa foi loucura mesmo, porque traduzir pedaços, traduzir para o inglês certos trechos do Jorge Amado, isso foi um livro feito com mais um pioneiro. Digamos, esse ali são fotos feitas nos anos 60, conjuntamente com, digamos, conhecia, cada vez que ia conhecer o Jorge Amado, era a Bahia daqueles anos, não? Mais um pioneiro, o Fábio Ávila, com a editora que se chamava Empresa das Artes. Deixa eu filmar essa aqui. E eu digo, confesso para você, que foi mais ousado traduzir do que fotografar. Não? Claro. Mas eu gosto de fazer essas coisas, eu adoro fazer essas coisas. Eu gosto. Inclusive, vamos voltar. As pessoas que me conhecem, Vem. sempre, vamos lá, voltando, sempre dizem assim, destacam o fato do que raramente eu fotografo sem o apoio de um texto, de um grande escritor ao lado. O Sérgio Burghi, justamente do Moreira Salles, destaca esse fato. E fui muito bem acompanhado, digamos, retoricamente por Guimarães, Jorge Amado, João Cabral, Suassuna, enfim, quem pode ter essa sorte, não? Não, essa coisa, porque esse pioneirismo também de valorizar a cultura nacional, quer dizer, você sendo, não dá para chamar você de estrangeira, mas dá para chamar você de nasceu fora. Mas isso não, mas isso é muito seria porque você vê Verger, Exato. Gauthieron, Cláudia Andujar, com quem muitas vezes diz, oi Cláudia, mas eu sou morena e vice-versa, eu, etc. Zing, Liu. Não, Liu Parrella. Liu trabalhou menos. Mas ele era meio publicidade. Ele era mais de arquitetura e tal. Mas as pessoas que eu mencionei, Gauthieron, Verger, Cláudia, eu provavelmente, digamos, é normal, porque inicialmente você tem a surpresa do novo. Quando o novo torna-se usual, você já está contaminado pelo interesse real, não? Inclusive, às vezes eu digo, mas por que às vezes as pessoas apreciam coisa que a gente faz? Então eu penso que às vezes talvez seja por termos retratado um Brasil de outra época que ainda resiste na sua essência, mas que essa é um Brasil menos urbano, não? Claro. Que inverteu, né? Que inverteu. Era 60-40, virou 70-30 urbano-rural. E a gente também tínhamos assim a sorte de também sermos pioneiros um pouco, porque cada vez que a gente voltava, trazia coisas surpresas, não? Agora, as pessoas de hoje também têm a sua maneira de surpreender e achar as essências. Não quero dizer que lá era melhor, era diferente. Mas vamos falar só um pouquinho, antes de a gente entrar no pavilhão da criatividade do Memorial. Queria falar assim, você estudou pintura com o Lotte? Lotte, exatamente. Que é um cubista importante, é um pintor severo, é uma pessoa, acho que histórica. Professor bom é professor severo. Eu acho também. Então assim, então você vem desses fotógrafos que vêm da pintura, o Cartier-Bresson vem da pintura, outros também vêm da pintura, vêm da arquitetura, muitos. Mas você tem influência, você sente, quer dizer, como é que é quando você começa um projeto? Quer dizer, a gente vê que tem várias abordagens no seu trabalho, em determinado momento ele vai para um determinado detalhe, mas daí sempre a figura humana tem o contexto, mas você também
tem um envolvimento, um calor, quer dizer, você funda uma linha, vamos dizer, estética, porque eu vejo o Mário Cravo, eu vejo o Miguel no seu trabalho, eu vejo no seu ponto de vista da luz, o próprio Luiz Braga, com algumas outras coisas, mas, quer dizer, várias pessoas eu vejo que vocês estão no mínimo trilhando o mesmo caminho, navegando no mesmo rio, cada um no seu dia lá. Mas você teve alguma influência? Como é que você acha que você chegou nesse resultado? Como é que foi? A gente tem tantas influências, então, imediatas e menos imediatas. Por exemplo, para citar um é impossível, mas eu penso naquela época uma pessoa que marcou muitas pessoas, muitos jovens fotógrafos, foi Gene Smith. Gene Smith é uma pessoa que vale a pena as pessoas reolhar, não? O Gene Smith é o fotógrafo que eu esqueci. O fotógrafo que eu esqueci para falar no vídeo. No vídeo do Petapixel é o Jim Smith. É o Eugene Smith, que era fotógrafo da Time, né? Não, da Life. Da Life, e que fez o Minamata, fez uma série fez aquela série de o Country Doctor, Pittsburgh, aquela cena dos mineiros. A pessoa absolutamente... Mas aí então você está falando que você tem uma influência do ensaio também, porque o Eugene Smith tinha a ver com o ensaio. Não, lutou para isso. Ele lutou para isso, ele lutou para ser ele, a pessoa que editasse também. Isso foi uma luta imensa, eu acho que até saiu, se não me engano, da live, porque geralmente você chegava e entregava, não? Mas ele lutou para isso e eu acho muito importante, não? Tem independência, você está falando. Não diga independência, mas ter influência. Na decisão final. Na decisão final, não? Então, talvez tudo... Essa é uma briga constante na hora de fazer um livro. Ou de fazer uma exposição. Não, porque como eu te digo, a gente também escolhe aqueles que nem são melhores nem piores que a gente, não é nem melhor, mas com quem a gente... Que olham nos olhos. Então, na verdade. Antes de acabar, para a gente falar do Pavilhão da Criatividade, o que é mais importante? Participar na Bienal ou ter o primeiro livro? Porque você fez o primeiro livro em 69 e depois você já, no sentido, você está consagrado em 75 com o seu pavilhão. Uma enorme palavra, Deus me livre. Mas não pode fugir. Pelo amor de Deus, vai ser, infelizmente, desculpa, mas é a palavra que não quer ser. Eu tendo a concordar com o Fausto. Não, eu acho que aqui esse livro é interessante, porque eu não trouxe outro, mas depois tivemos uma maior. Eu ganhei um. Um amigo tinha 2, me deu para você assinar. Mas eu não trouxe. Mas o que eu achei interessante, eu acho que foi Bodans que me falou assim, este livro eu gostei mais. Então, o que acontece aqui é uma certa inocência. Esse livro é inocente. A gente nunca recobra a inocência do primeiro passo. Sem dúvida. Então essa inocência, mas tem que preservar, ou conservar o frescor. A gente não pode começar a se imitar a si mesmo, porque aí já era. Já morreu. Já morreu. Vamos falar do Memorial da América Latina agora, que eu acho que é um trabalho que falou para a sociedade durante quantos anos? Eu falei mais de 10 anos, mais de uma década, mas eu não sabia. Por quantos anos você ficou lá? Eu fiquei 23 anos. Só? E o Fábio Magalhães, uma vez falei com ele, Fábio, eu tenho jogo de cintura. Ele disse, eu preciso, é verdade. E é verdade, ficar num lugar, digamos, estatal, digamos, mas foi muito bom. Não, foi excelente. E a gente teve esse... Mas a viagem foi extraordinária, porque eu tenho uma brincadeira, porque é enorme, é 160 metros lineares, não? Certo. Então, as pessoas de vez em quando... Isso é a viagem de 1988. Esta foi 88. Então, quanto tempo?
Então as pessoas dizem, quanto tempo? Então eu faço assim. Então as pessoas dizem assim, porque foi eu e Jacques, Antônio Marcos, fazendo a coisa aqui em São Paulo e nós coletando as peças. Então eu faço assim, 2 anos, eu digo 2 meses. A gente coletou isso 2 meses. Então eu menciono isso não para a proeza, para mostrar que naquela época realmente a arte do povo ainda tinha abundância nesses lugares latino-americanos escolhidos pelo Darcy, que foi México, Guatemala, Equador, Peru, inicialmente, e depois Paraguai, por causa de um amigo nosso. E depois essa foi várias vezes remontada pelo Marcos Albertin, e agora quem está no meu lugar, Adriana Beretta. Isso foi bom porque foi uma sorte ter uma pessoa que já compreendia, uma pessoa que compreende essa latino-americanidade. Você queria falar que compreendia o processo curatorial que vocês passaram, porque você fez uma grande exposição de artefatos indígenas na galeria do Memorial, que ela era responsável também. Ah, exatamente. Isso foi uma loucura, porque essa foi a coleção do Edemar Cid Ferreira. Que era espetacular. Era espetacular. Era espetacular, porque não sei como está agora. Tá. Mas era pena que a Memorial não ficou. Não ficou, não tinha mais lugar. Mas não foi para aquela fundação do Pará? Como é que é o nome daquilo? Fundação Maiorano? Não, Maiorano não, é... Ah, não, eu acho que foi com G. Fundação... Maia, o não. Museu de Arte... Rômulo. Maiorano não. Rômulo. Não. Não é não, esse é o jornal, eu acho. Maiorano é... É o parque, não sei o que lá, O Guild. O Guild, eu acho que tá no Não. Parque Guild, não tá? Eu acho que tá. O museu, Pena. né? Museu. Museu, não sei o que, eu acho que tá. Deveria. Pelo menos Espero. pelo menos aquele troço, como é que chama? Marajoara, as peças marajoaras, essas coisas, eu sei que está. Ah, bom, sim, isso está, porque essa nunca tivemos isso. Essa era as partes históricas, não? Então isso eu acho que tá lá. É que sorte. Eu acho que eu já vi lá. Que sorte, que sorte, que sorte. Porque essas coisas são preciosas, porque cada vez mais há mais preciosidade, porque cada vez menos. Não, cada mais fica mais Não é longe. só maior, já Fica mais longe. Já, pois então. E essa exposição foi linda, porque você tem Foi. aquele take. É, Aquele take que eu falo com você toda vez que a gente se vê. a iluminação é muito importante na exposição. Essa exposição era maravilhosa, a cenografia. Muito, E tinha o filme que você conseguiu recuperar. Fala do filme que você conseguiu recuperar de Ah, 73, do Kodato. Kodato-san. Esse é outro companheiro, chamava Shingu Terra. Eu acho que ele é o diretor da Cinemateca, um dos diretores. Ou era um dos diretores. Ah, é uma pessoa formidável. Essa e também o do Mário de Andrade, Turista Aprendiz, fizemos juntos. É mais um companheiro. Você não teve um livro, uma revista que saiu que tem o CD com aquele filme? Eu trouxe para você ver. Te deu Esse presente. aqui. Isso aqui. Você quer ver o CD? Eu também tenho esse daqui. Então, deixa eu contar para as pessoas assim. Nós vamos ver se a gente consegue. Tem na internet esse filme? Ah, gente, pode. Sim. Então, é que na verdade, gente, nessa exposição que ela montou no Memorial, na galeria do Memorial, era linda a exposição, era maravilhosa, de arte plumária, de utensílio, de cesta. Era tudo grande, gigante, maravilhoso. Só que tinha um filme de 1h e pouco. De 1h e pouco. E tem um take que eu acho que demora uns 10 minutos. Aquela que eles chegam, que vocês chegam. Que vocês chegam num barranco e os índios saem e amanhece. Bom, tem um take que eu atribuo aquilo uma das coisas mais importantes da história da humanidade. Porque tá no Igarapé, chegando, demora uns 2 ou 3 minutos aquele troço que você não sabe o que está acontecendo. Porque tá só pra frente, depois você entende que é o primeiro barco
de uma chegada de não sei quantos índios, 30, 40 índios, 50 índios, até porque mais. foi uma cerimônia do Yamaricuma. Yamaricuma. É. E daí chega aquele primeiro barco e ele encalha no barranco e a câmera fica ali. E disso vira para lá, começa a encalhar barco, do outro lado encalhar barco, e começa a descer dezenas de pessoas, e eles vão andando, já vão carregando, já vão andando, não sei o que, puxam as canoas, e de repente já está uns 5, 10 minutos esse troço rolando, e de repente eles estão andando por uma trilha, que eles vão andando, e de repente o sol nasce. E é aquela tribo de índio meio chegando, meio mudando, meio voltando, e tá amanhecendo. E é inacreditável você ver aquilo, porque Hollywood jamais conseguiria fazer aquela produção. Não tem Spielberg que faz aquilo. É uma coisa maravilhosa. Eu Decantando as Águas, é isso? Eu chamo, o turista aprendiz revisitado. Isso, exatamente. Que foi isso já tem uns 2 anos, 3 anos? 2011? Sim, o livro sim. E daí teve uma noite na Cinemateca em que eles estão distribuindo uns 10 livros simultaneamente. Eu acho que eu consegui um dos últimos. Mas isso foi interessante, porque isso foi... Isso aí. Isso veio de um diário de bordo. Esse todo o diário de bordo, e o mais difícil para mim nesse livro foi traduzir o português para o inglês. Imagina, porque pior ainda, entende? Porque é muito difícil, eu gosto desses desafios da tradução, para pegar o momento certo, não? A frase certa. Essa fiz com a Ruth, que eu mencionei ela. Mais 20, agora nós temos que acabar. Puxa, gente, como foi rápido isso. Meu Deus do céu, tem 2 coisas para falar. A gente vai fazer um intervalo maior, porque acabou o programa em tese, mas nós vamos fazer uma pequena entrevista com ela em inglês. Em inglês. Porque a gente não contou uma história. Calma que eu vou falar. Agora. Eu vou falar agora. Tá. Calma aí. Então, para que a gente tenha ela falando na língua dela, porque nós estamos gravando aqui com 2 câmeras, com 3 câmeras, em HD e Full HD, para se alguma vez a gente tiver isso, um lugar para botar ou doar para um museu, tanto faz. E a gente vai, para encerrar, é isso? Para encerrar, eu vou pedir para ela, não tem nada a ver com nada do que a gente falou, tá? Uma vez, eu tive 2 momentos recentes com a Mohini. Uma vez eu fiz a abertura da exposição da Maria Martins no MAN. Eu visitei a exposição inteira com ela, porque na infância dela, ela morava em Washington, e a Maria Martins era embaixatriz brasileira, e ela contou algumas coisas meio impublicáveis, assim, só pra gente ter um teaserzinho. Isso está no livro, na biografia. A Maria Martins foi amante do Marcel Duchamp, e a capa do livro, do primeiro, único, não sei, livro do Marcel Duchamp, é o seio da Maria Martins. Então nós estamos aí com o pé na história da arte conceitual, e a Mohini me explicando várias coisas, aquela coisa do... E eu não sabia nada dessas coisas. Você não sabia, mas estava lá escrito. Não, você falou que a sua mãe falava que ela era muito ousada, e não sei o quê. O interessante é que eu acho extraordinário como isso. Mas o que eu achei muito curioso, eu me lembrava que a minha mãe, que tornou-se também pintora, no nome Sheila Brannigan aqui no Brasil, mas ela disse que ela era considerada totalmente doida. Que é ótimo. Não, que é ótima, porque as pessoas geralmente da carreira diplomática, menos aqueles, tinham uma visão extremamente estreita, claro, pela arte. Então eu me lembro disso. Então isso era só um adendo. A coisa que eu quero que ela conte foi uma outra história que ela me contou outro dia, quando ela foi estudar em Nova York pintura antes de ser fotógrafa, em 1959, se eu não me engano, e que ela me contou que ela estava andando e entrou num lugar que agora eu não lembro, e que ela foi num lugar e que ela encontrou um pianista. Conta essa história inteira, porque eu não lembro ela inteira. Se você puder contar ela do começo, só e encerra e tá bom. Em inglês ou português? Não, em português, Não é para mostrar como eram outros tempos, não? Outros tempos em que as pessoas não eram ícones, eram gente, não?
E então eu tinha, não sei, uns 20, 21 anos, estava em Nova York, estudava arte com uma amiga minha, Anne Bagley, que agora chama Henrietta Mantooth, com quase 90 anos, uma das melhores pintoras atualmente em Nova York. E, bom, circulando, eu escutava alguém no piano. Então via que era uma casa, então descia umas escadas e entrei, a porta estava semi-aberta, entrei. E achei bonito. E esperei e sentei lá. E pouco a pouco me di conta that he was Thelonious Monk. E fui lá, nem falei nada para ele, nem ele me viu, mas continuou. E naquela época também você, por exemplo, nos pubs, no boteco, você via a de Kooning de um lado, você via, como naquilo que a gente está voltando para Guimarães, não? Eu pedi assim uma entrevista com ele, um encontro com ele. Com o de Kooning? Não, agora estamos de Guimarães. De Guimarães Rosa, tá bom. E simplesmente deu para vê-lo pessoalmente, sem aquela espécie de burocracia que a gente tende a ter hoje em dia, não? Mas Nova York tive muita sorte, porque os anos 50 era o auge, um dos auges da criatividade da arte moderna atualmente. Tá. Bom, então a gente está encerrando. Beijo, obrigado, querida. Foi um prazer. Que para quem quiser, nós vamos fazer uma pequena entrevista de 5 minutos, daqui a 5 minutos em inglês com ela. Obrigado. So we're back. We are back now in English. This is the fourth part of the Foco Crítico Foco number Crítico. 5. Number 5, 28th of September, 1915. Last block in English. In English, just because we want Maureen to talk. Yes. Our guest here today, Maureen Bissilian. It's quite a relief to talk in English because I won't stammer and stutter. And so, You never talk in English? Rarely. Well, I talk to one of my daughters, Okay. who lives in Barcelona and who works with Buena Vista. Okay, that's Yes, great. Buena Vista Social Club. Social club. But as a matter of fact, I was born English, but very soon after Spanish, because my father, nobody knows that, my father's Italian origin, Okay. born in the Argentine. Wow. And so my mother was English, and her father was Irish, and so it's a whole mixture, no? Oh, that's nice. Yeah. Latin with Celtic, it's okay. Yeah. It's Every- the best, like me. I am Latin and Celtic too. No, no, but everybody says like this, wow, Irish Italian, isn't that interesting? When I say the policemen in New York are all Irish Italian. In Boston too. Yeah, so, it's so interesting. It's the most common thing because there were immigrations of very poor people. Yes, because the famine in Ireland in Exactly. the 1830s, I think. Exactly. And then in Italy, in the end of 19th century, there's lots of immigration to the America and to here. Here also is America, Yeah. South America. But Let's talk about your first appearance in the photographic media in Europe or abroad, maybe in the Camera magazine in 1970. The number of camera that's Guilherme found it in eBay. I have a friend who has it, Florio Puente, that you sent a book to him a few years ago. And we talk about did you met the guys in Switzerland? Because you have an exhibition there also soon after the no, yeah, or years something. afterwards. Years no, after. years afterwards. No, the fact is, it had nothing to do with it. I lived a good many years in Switzerland. In fact, yes. I like Switzerland very much. A great friend of mine, Andreas, no? Maggie Andreas, no? But Camera, the interesting thing is Camera magazine was a superb magazine, but a tiny little office
with one person there and his secretary there, and that's all. European photography is like this. Still, I It's think. still like this, yeah. But the interesting thing also is that the other day, through a friend of ours that we met in Mexico, when I did a show together with Molina Sales, we met a person called Alistair Foster. Okay. Alistair Foster is a very interesting person, and he is connected with China. And Alastair Foster is the Scottish guy. how do you know? I worked with him in the Festival of Light in 98, Isn't 99 and that 2000. Interesting. Yes. No, coincidence. Nothing is coincidence. Sure. But the interesting thing is that we worked for 2 months on an interview for this China photography. Okay. And it came out the other day, 10 very beautifully published pages, Okay. all in Chinese. No? And I thought it was very interesting that. And Alistair is an extreme, and that's another thing, to be able to work for 2 months just to get what you're saying clear, to be able to introduce your work to an audience absolutely different and with no knowledge of what you're doing. So I like working with that very much. Okay. So that was the newest thing, is China. But let's talk about the camera magazine. How did you get there, and how it was when in the 70s? How did you get to the magazine? I forgot, I really don't know. I have no idea. I have no idea. Show the cover to her that she can remember. We just No, I remember the magazine, but I don't know how to get there. how did you It's get there? October 1973. 1970, I think it must be. 73. Really? It's selling in eBay. Look, It's selling here on Etsy for $20. let's buy the thing. At the moment, it's very expensive. 80 reais, 80 reais. 80 reais without shipping. Yeah, Shipping okay. on top It's of worth that. it, it's worth it. Yeah, of course. Of course. So, tell me something more about how your work is received abroad. Like where, it doesn't matter where. You talk about China, you have an exhibition in Nepal, you have been to Kathmandu, to Japan, I think. I was going to tell you something very interesting. The work there Okay? was based a lot on Suassuna's work. Okay. Pedro do Reino. Pedra do Reino, okay. And sometimes one misses an obvious friend. I was shocked the other day when Suassuna died. Missed him terribly and thought, why didn't I go near and hear a little bit of his wisdom? No? And so that represented a lot of cortejo luminoso, eu chamo. Okay. Cortejo luminoso. And I don't really remember how I got there. Pedra That you Luminoso showed me. is like lightly procession, something like that. Cortege, yes. But again, simplicity. I don't know how I got there. I don't. Maybe I just. Somebody went get the there. book. No, there was no book there before. No, the Guimarães Rosa book. Oh no. Maybe, why not? In Switzerland, there's a lot of... No, I know. I think, I don't know how it was. Things get around, you know. Yeah, of course, I know. Like that. Yeah. But, How many books you have published outside? You have some book published outside No, of Brazil? outside of Brazil. Xingu Terra was a strange thing. It was a very high. It was 30,000, no? And Wow. they told me that never again. We had the William Collins was the mother edition that then was printed in Italy with Okay. Italian, Germany, Liszt Verlag, France, Chêne, and Brazil with our friend da Livraria Cultura. Okay. Pedro Hertz. Pedro Hertz. But the thing is,
that they told me it was a very rare thing, and never again, very few times will they make such a large edition. Huh? But the thing that was very But interesting. the editing company is from where? It's no England. William He's in Collins, England. Oh, he's the in Collins. person who found Leni Riefenstahl. Ah, okay. And that was why I think he was interested in my work. But there's a certain similarity Okay. of tribal origin, ethnic okay. origins, no? In the early 80s, yes, the No Bars with Leni Riefenstahl, they published Exactly. some things about Leni Riefenstahl at the time. But what I was going to say, something interesting, I completely forgot. They never do this so big. No, I was going to, just a moment. Oh my God. I forgot, but I have to tell you this. That's okay. What the hell happened? Salva foto. Deixa, que loucura. Facebook. Precisava dizer porque era interessante esse negócio, agora me lembro. Ah, yeah. My husband took this book. Okay. No, not this book. They saw that album you saw. Okay. He took it to the Frankfurt Buchmacher. Okay. Fair. Book Fair. And he was, an agent told him to do that, and he said only took the slides. Okay. And, you know, there's a very, very many people there. And we got and missed and got and missed and almost got the American edition. Okay. And we didn't get the American edition, we were told. Because in those days, something that is not like that anymore, Latin America was considered a certain backyard Oh, yeah. and of little interest for the public. You know, o Jardim do Quintal. Now no more. Okay, I know. And so we missed the American edition on Just because of that. Just because of that. But almost. No, because the American realized that their art, their important art, are all founded in Mexican, Yeah. like in painting and photography. They are all founded in Exactly, Mexican, Western Strand. They're all based in Mexico. And America is extraordinary for photography. How do you say the guy from the flag? The flag. Ah, The modernist. just say. But he has nothing to do with that? No, he lives in Mexico too. Oh, really? Yeah. Jasper Johns lives in Mexico. Everybody lives in Mexico. So No, and the base of American culture is they respect a lot Mexican culture. Oh, yeah, no, and there is a general respect. Those we're talking about the 70s. The 70s, yeah, I don't know. And, but I thought it was interesting how things change Yeah. and how things open up in a way. And why didn't you get to the gallery and things like that in abroad and even here? You never get to this point to commercialize your work. Well, yeah, In because... Editor Abril, you want to say something too? No, for me, I always, in all the books, usually I make a little mention to the Editor Abril, because I worked, Claudia and I, and we worked for Abril, first Quatro Rodas and then Realidade. Yeah. And without Editor Abril, I wouldn't have been able to go to these very far places, no? And we had, it was a moment, it was a golden moment, you know, when this magazine came. Yeah. Very much influenced on Life and Look. Yes. And David Zing, you mentioned, he was partly responsible for this opening up of magazines dedicated not only to text but to image also. Yes. No? He was kind of close to Roberto Yeah, so Roberto when they were Ciuta. studying, when he exactly. studies in He was an the States. interesting person. Yes. And now his grandson has come here. Oh, I And met him. My daughter is friend of him. He's a very good, and he's going to re-establish Ding. Yeah, a little bit. Because he has a son that's also an architect, important one, I think. Yeah. The But father they of were- this kid. The father of the But kid. the family was divorced. Oh, yeah, I know. And then this grandson, sometimes it's interesting how grandchildren Yes. pick up and join the family Yes, again. that's good. what That's very good. precious. And I love David Zink. He's a good person. Yeah, let's finish. Okay. Thank you again. Okay. Bye bye. Bye bye. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite.
Foi um longo, mas muito fácil o trabalho. Você gostou? Foi maravilhoso. Que ótimo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.